Yeah. Yeah. Lucre R$3.500 com os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira, dia 18/9/2025. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucrando Agora Tips. Mas eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, pois tem sorteio todas as semanas aí. O ganhador dessa semana já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e o próximo pode ser você. Basta se inscrever, deixar o like e comentar. Comentando aí, você já participa automaticamente dos sorteios aqui do canal. Toda semana tem sorteio para vocês, ok? Então se inscreveu, deixou o like, bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira, recheado de jogos, Champions League e muito mais. Bora lá! Começando pela Champions League, temos aqui confronto de um time alemão contra um time dinamarquês. O Copenhague vai enfrentar a equipe do Bayer Leverkusen. O Leverkusen, que vai jogar fora de casa aí, vai enfrentar o Copenhague em ambiente hostil. Para esse jogo é confronto para gols, hein? A questão de favoritismo eu não vou pegar, pois apesar do Bayer Leverkusen ter um elenco melhor que a equipe do Copenhague, o Bayer Leverkusen não vem tão bem assim. Demitiu um técnico recentemente aí depois de péssimos resultados, então acredito que vai ser um jogo complicado, principalmente que ele vai jogar fora de casa. Mas um jogo para gols aí a gente pode buscar sim, hein? Jogo para over 1,5 tranquilo. Para essa partida peguei mais de 5,5 escanteios aí, então é jogo para sair pelo menos 6 escanteios na partida, tanto os últimos 5 jogos do Copenhague quanto do Leverkusen. Essa linha de escanteios bateu tranquilo e finalizações a favor da equipe do Leverkusen fora de casa, apesar de não ter alguns resultados tão interessantes, vendo empate de 3-3 fora de casa aí, finalizações na partida, ele consegue converter pelo menos 10 finalizações por jogo, tanto dentro quanto fora de casa. Por isso que eu busquei essa linha para o Leverkusen meter 10 finalizações aí no jogo. Então, bilhete com odd 1,50, mais de 1,5 gols na partida para sair 2 golzinhos, 6 escanteios no mínimo tem que sair e 10 finalizações para a equipe visitante do Leverkusen. E o placar exato para esse jogo, para ser sincero, tá com a carinha aí de empate, mas eu vou buscar um pouquinho de favoritismo a favor do Leverkusen. Eu vou colocar um placar 2-1 aí. Acredito que o Leverkusen, caso não consiga pelo menos vencer a partida, empate, mas eu acredito que dá para ele vencer aí pelo menos 2-1. Ele tem um elenco melhor que a equipe do Copenhague, ok? Então é fase de liga, é legal ele tentar pontuar fora de casa. Então acredito que pelo elenco eu vou puxar um pouquinho favoritismo pro lado do Leverkusen. Então placar exato 2-1. O bilhete tá bem bonito, bem legal, bem favorável. Eu acredito sim que dá pra gente buscar esse win. O Manchester City vai jogar em casa contra a equipe da Napoli e também temos Newcastle enfrentando o Barcelona aí. Então, para esses dois jogos, eu fiz um bilhetinho bem interessante fazendo uma dupla. Vamos lá, começamos aqui pelo jogo do Barcelona aí versus a equipe do Newcastle. Barcelona vai jogar fora de casa e claramente é favorito para vencer essa partida, apesar da odd tá alta, hein? Tá pagando 2,35 pro Barcelona vencer, mas Barcelona fora de casa não perde a mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Em 7 jogos fora de casa, vem de 6 vitórias e empate recente contra o Rayo Vallecano. E a equipe do Newcastle em casa, últimos 5 jogos só venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. E já teve confronto entre Barcelona e Newcastle lá em 2003. Para esse jogo, eu vou buscar gols, ok? Over 1,5 na partida e finalizações no primeiro tempo.
tá muito favorável. Peguei para sair 8 finalizações no primeiro tempo. Tem que sair no mínimo 8 finalizações, ok? Independente se vai sair 8 pro Barcelona, 8 pro Newcastle, ou se ambos vão ter pelo menos 4 finalizações cada. O importante é sair gols e pelo menos 8 finalizações no primeiro tempo, ok? E meu placar exato para esse jogo é 3-1 Barcelona, ok? Acredito que o Barcelona consiga vencer. Vou puxar 13 golzinhos do Barcelona aí, tá muito favorável. Fora de casa vem marcando bastante, ok? Contra os amistosos meio contra o CEO da Edu foi 7-3, 5-0. Pegou o Mallorca fora de casa 3-0. O Levante fora de casa 3-2. Acredito que dá para buscar esse 3-1 para cá exato. E o jogo do Manchester City versus Napoli, acredito que o Manchester City vence essa partida, hein? Mas eu preferi buscar gols, pois os últimos confrontos entre eles todos bateram a linha de over 1,5. Só tem 4 jogos na história entre Manchester City e Napoli. Em 2011, o Manchester City aí perdeu de 2-1, empatou 1-1. Em 2017, venceu por 4-2 e venceu por 2-1. Acredito que é confronto para gols, por isso que eu vou buscar o over 1,5 nessa partida. E por Manchester City, como é favorito pro jogo, finalizar 4 vezes no primeiro tempo. Juntando o jogo do Manchester City e do Barcelona, temos um bilhete com odd 1.58, tá muito favorável. Acredito que caso você não queira pegar a vitória seca do Manchester City ou para ele ganhar um dos tempos, pegue gols, que é muito favorável. Acredito que a Napoli vai dar trabalho, é capaz da Napoli marcar. Por isso que meu placar exato para esse jogo é 2-1 Manchester City. Dá para o Manchester City vencer, mas ele também pode tomar um golzinho, pois a Napoli fora de casa, para você ter noção, não perde há mais de 6 jogos. Nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1, 0-0 com o Parma, ok? Então Napoli não tá de brincadeira. Napoli aí vem muito bem aí no campeonato italiano. Atualmente tá na 3ª rodada ainda, mas a Napoli em 3 jogos venceu os 3, tem 9 pontos aí e tá na liderança junto com a Juventus, que também venceu os 3 primeiros jogos da Liga Italiana. Então vai ser um jogão, vai ser jogo duro, por isso que eu vou buscar esse 2-1 placa exato. Então bilhete com odd 1.58, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Libertadores, a gente tem São Paulo e LDU. Pense num jogaço aí. LDU vai jogar em casa, ok? Últimos confrontos entre São Paulo e LDU foi em 2023, onde nos pênaltis a equipe do São Paulo passou da LDU. No jogo normal aqui foi 1-0 São Paulo, pois o primeiro jogo São Paulo tinha perdido na casa da LDU por 2-1, cara. Os jogos na casa da LDU contra o São Paulo, todos bateram o over 1,5. Em 2020 e em 2023 saiu mais de 2,5 gols, que foi 4-2 em 2020 e 2-1 em 2023. Em 2004, o último confronto aí foi 3-0. A LDU vem de 5 jogos seguidos em casa, batendo a linha de over 1,5. Vem de 3 empates e 2 vitórias. E o São Paulo fora de casa vem até que razoável, que no quesito de gols, mas não vem tão bem quando se trata de vitória. Só venceu um joguinho nos últimos 5 confrontos aqui fora de casa, ok? Que foi contra o Internacional numa vitória de 2-1. Para esse jogo eu vou arriscar gols, hein? Eu vou arriscar gols, vou pegar o over 1,5 nessa partida. A linha de cartões que vem saindo bastante. O último confronto mesmo saiu mais de 4 cartões. Na casa da LDU saiu 4 cartões. Dá pra gente buscar. Então, por esse jogo do São Paulo versus a LDU, vamos arriscar gols, over 1,5 na partida, mais de 2,5 cartões para sair no mínimo 3 cartões no jogo e mais de 4 escanteios para sair no mínimo 5 escanteios na partida, cara. Isso mesmo, tem que sair no mínimo 5 escanteios nesse jogo da LDU e São Paulo. O bilhete tá com a odd 1.61, tá bonito demais esse bilhete. Claro que a gente depende da questão de gols, vamos torcer para sair bastante gols nessa partida aí. Meu placar exato, para ser sincero, é 1-1. Esse jogo tá com a cara de empate, apesar do favoritismo pesar um pouquinho a favor da LDU.
pois vai jogar em casa, vem melhor em casa, ok? A LDU que na Liga Equatoriana, ok? Tá na, deixa eu ver aqui, atualmente na classificação, ela vem muito bem, não vem tão mal assim não. Deixa eu ver se vai mostrar aqui, não mostrou, mas a LDU, quando se trata de Liga do Equador, dá muito trabalho mesmo. Acredito que o São Paulo vai ter muito trabalho para ganhar da LDU. Atualmente ela está na terceira colocação com 48 pontos, a LDU na Liga do Equador. Então vai dar trabalho sim para o São Paulo e é favorita para vencer essa partida. Mas eu vou buscar o empate aí 1-1 LDU e São Paulo. Esse bilhete tá bem legal, bem favorável, ó, de 1.61. Acredito sim que dá para a gente buscar esse win. Ainda pela Libertadores, a gente tem o Flamengo jogando no Maracanã contra a equipe dos Estudiantes. Eita, que jogão! É Argentina versus Brasil e é no Maracanã. O que vamos fazer para esse jogo? Flamengo claramente é favorito, é tanto que as casas estão colocando 1.33 para a vitória seca do Flamengo. Flamengo que vem de uma goleada surreal contra o Vitória, 8-0, mas também vem de um empate recente com o Grêmio de 1-1 em casa e quebrou um tabu histórico aí contra o Juventude no jogo passado, onde venceu por 2-0 fora de casa. Juventude que vinha batendo nos cariocas aí quando jogava em casa aí o Juventude, mas essa semana não deu. Flamengo quebrou esse tabu aí e agora o Flamengo vai jogar em casa contra o Estudiantes, jogo de ida pela Libertadores. Cara, por esse jogo o Flamengo é favorito. Eu busquei o mercado de finalizações, escanteios e cartões para esse jogo. Gols eu poderia buscar, mas eu fiquei um pouquinho com o pezinho atrás por se tratar de Argentina e Brasil. O Estudiantes pode tentar parar os jogos, os lances, o jogo na falta aí. Acredito que o Estudiantes vai tentar fazer a mesma coisa que o Grêmio fez, tentar parar o jogo, pois a equipe do Flamengo é uma equipe que fica muito com a bola no pé, finaliza bastante, tem muita jogada ensaiada, tem muita qualidade técnica. E para esse jogo, para conseguir lidar com essa equipe do Flamengo, tem que parar o jogo, tem que catimbar, não pode deixar o Flamengo com a bola no pé, não pode deixar o Flamengo pensar. Se pensar já era, cara. Eu mesmo que sou torcedor do Fluminense sei a qualidade técnica do Flamengo. Essa equipe, para você conseguir bater um pouquinho de frente, tem que parar o jogo, tem que fazer bastante falta, não pode deixar as jogadas concluírem, senão o bicho pega, ok? Então, para esse jogo do Flamengo Estudiantes, eu vou buscar finalização no primeiro tempo. Os últimos jogos do Flamengo em casa, eles finalizaram muito. Contra o Grêmio mesmo, foram no total 21 finalizações, 8 só no primeiro tempo, para você ter noção. Isso do Flamengo. Contra o Vitória, foram 20 finalizações, 12 só no primeiro tempo. Contra o Internacional, pela própria Libertadores, 8 finalizações no primeiro tempo. E contra o Mirassol, 2-1, foram no total 24 finalizações e 13 só no primeiro tempo. Então é jogo pro Flamengo finalizar. Escanteio no primeiro tempo, peguei mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo, então tem que sair 3 escanteiozinhos, ok? E mais de 1,5 cartão, pois se trata de Argentina e Brasil, sem dúvida vai sair cartão. É Brasil e Argentina em campo, cara, é muito cartão em campo. Então peguei aí pra sair 2 cartãozinhos. O bilhete ficou com odd de 1.53 e meu placar exato para esse jogo, eu tava na dúvida de 1-0 ou 2-0, mas eu vou colocar 2-0 Flamengo, ok? Acredito que o Flamengo consiga vencer o Estudiantes sem tomar gols. Então o bilhete tá bem bonitinho, bem favorável e acredito sim que dá pra gente buscar esse win. Pela Liga dos Campeões, a gente tem 2 jogaços aqui. Temos o Frankfurt enfrentando a equipe do Galatasaray, que jogaço. E temos o Sport enfrentando o Kairat. O Kairat que eliminou o Celtic. Isso mesmo, eu não tô de brincadeira. Os dois foram um dos piores jogos dos playoffs da Champions League. Eu não tô brincando. Quem assistiu aquele jogo sabe. Na ida, na casa do Celtic, foi 0-0. O jogo não prestou pra
chutes, cartão não prestou pra nada. E na volta, outro 0 a 0 na casa do Kairat. E o Kairat passou nos pênaltis. E agora vai disputar a Champions League. Que loucura, hein? Kairat aí, que é um time do Cazaquistão. Olha que loucura. Vamos lá, para esse jogo entre o Sporting e a equipe do Kairat, eu peguei mais de 1,5 escanteio no primeiro tempo a equipe do Sporting, ok? Para ele meter 2 escanteios no primeiro tempo e 6 finalizações pro Sporting. Simples e fácil. Eu não busquei gols nem cartão pra gente não correr o mesmo risco que aconteceu no jogo do Celtic, que apesar do Sporting ter mais time que o Celtic. Então preferi não pegar a questão de gols nem cartões, só escanteios e finalizações a favor do Sporting no primeiro tempo, principalmente que ele vai jogar em casa. Agora o jogo do Galatasaray vs Frankfurt, peguei gols, over 1,5 na partida e peguei para sair no mínimo 9 finalizações no primeiro tempo. É jogo para gols, finalização, é confronto de time alemão contra time aí turco, cara. É jogo para gols, tem Osimhen em campo, então é jogo para finalizações e gols aí na partida. Esse bilhete está com a odd de 1,50, ok? E para essa partida eu vou de empate, eu vou chutar um 2 a 2 aí, acredito que vai sair um número razoável de gols, empate aí com gols, dá sim pra gente buscar. Então 2 a 2, meu placar exato, bilhete tá bonitinho, favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Copa Sul-Americana, temos o Aliança Lima do Peru enfrentando a Universidade Chile do Chile. Jogão aí, a Aliança Lima vai jogar em casa. A equipe do Aliança Lima em casa é muito chatinha, hein? Os últimos jogos aqui mesmo, quando se trata de gols e escanteios, ela vem marcando bastante. Dos últimos 5 jogos aí, ela marcou em 4, ok? Teve uma derrota pro Deportivo Garcilaso de 4 a 3. Venceu o Adetarma por 3 a 1, venceu a Universidade Católica pela Sul-Americana 2 a 0 e empatou com o Aliança Atlético 1 a 1, cara. Então a equipe do Aliança Lima marca bastante em casa. O último jogo entre Aliança Lima e Universidade Chile foi em 2011, que foi um 2 a 0 Universidade Chile. Mas para esse jogo, acredito que o Aliança Lima seja favorito. Por isso que eu vou buscar aqui um golzinho da equipe do Aliança Lima e escanteio, pois a equipe do Aliança Lima tem bastante escanteio. Contra o Deportivo Garcilaso foi 6 escanteios aí só para a equipe da casa do Aliança Lima. Contra o Adetarma, no total 7 escanteios para o Aliança. Contra a Universidade Católica do Equador, onde venceu por 2 a 0, 8 a 6 em escanteios. E contra o Sport Cristal no empate de 0 a 0, 8 a 2 em escanteios. Então vou buscar aí um golzinho da equipe do Aliança Lima e buscar aí mais de 2,5 escanteios para o time do Aliança. Então tem que meter pelo menos 3 escanteios na partida. Esse bilhete tá com a odd de 1,50, tá bonito demais. E meu placar exato, meu palpite para essa partida, eu vou chutar 2 a 1 Aliança Lima. E acredito que ela tem um pouquinho de favoritismo, pois vai jogar em casa. Então eu vou chutar um 2 a 1. Acredito que dá para sair um golzinho sim da equipe do Aliança. E quem sabe a Universidade Católica aqui fora de casa dá um sustinho às vezes aí, consiga meter um golzinho, hein? Então o palpite tá favorável, o bilhete tá bonito, tá legalzinho, com a odd razoável e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, pela Série B, a gente tem o Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe do Operário. Jogaço aí pela Série B. Para esse jogo aqui, para ser sincero com vocês, eu vou buscar undergoals e buscar escanteios aí. Vamos lá. Pro jogo aqui, eu busquei o seguinte bilhetinho: Botafogo de São Paulo para empatar ou ter mais escanteios que a equipe do Operário. Eu vou buscar, pois nos últimos jogos aqui do Botafogo contra o Operário, o Botafogo teve mais escanteio aqui contra a equipe do Operário. Então acredito que dá pra gente dar uma arriscada e buscar pra equipe do Botafogo ter mais escanteios aí. Contra o Atlético Paranaense, recentemente foi 4 a 2 em escanteio pro Botafogo aí de São Paulo. Contra o Vila Nova, o Botafogo teve mais escanteios que o Vila Nova. Contra o América nem tanto, pois o Botafogo venceu a partida. E quando o Botafogo vence a partida,
ele para de atacar. Então o time que tá perdendo sem dúvida atacou mais. Agora contra o Criciúma mesmo, que o Botafogo tava tomando 2-0, o Botafogo meteu 6-5 escanteios. E contra o Volta Redonda no empate de 0-0, empatou 6-6. O Operário fora de casa é uma equipe que não tem tantos escanteios assim. Contra o América Mineiro meteu 5-2 em escanteios. Contra o Paysandu meteu 8-2. Contra o Goiás meteu 4-3. E contra o Ferroviário aqui no empate de 0-0, claramente o Operário teve mais escanteios. Contra o Vila Nova meteu 5-0. Então o Botafogo de São Paulo, por conta aí de jogar em casa, o Vila Nova ser favorito, acredito que o Vila Nova possa abrir o placar aí na partida, ou terminar um 0-0 aí, também acredito que possa sair, pois o último confronto aqui na casa do Botafogo foi um 0-0, e o Botafogo vem de vários empates aqui de 0-0 nos últimos 10 jogos, então dá pra gente buscar aí. Pra esse jogo eu peguei Botafogo, handicap mais um escanteio. Como assim handicap mais um? Pra ele empatar ou ter mais escanteios que a equipe do Operário. Se o Operário ter mais escanteios que o Botafogo, é ele, ok? Se o bilhete tá com odd 1.72 e meu placar exato para esse jogo, eu vou de 0-0. Acredito que o jogo vai ser feio, ok? O Operário dos últimos 5 jogos vem de 2 empates de 0-0 e teve um empate de 1-1 com o América, venceu o Paysandu e perdeu pro Goiás. Acredito que esse jogo não saia gols. Pode sair um golzinho, pode, mas o jogo tá com cara de ser feio, hein? Então esse foi o último bilhete aí do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até esse exato momento, comenta aí, deixa eu ver, comenta Manchester City para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, cara, ok? Então não esquece, se inscreve, deixa o like, pois tem sorteio toda semana. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Teopinha, tamo junto, família.